Glória a Deus. Eu estou muito feliz, Eclectus, de estar aqui nessa noite. Eu estava com uma expectativa muito grande. Eu acompanho tanto o Vox quanto o Eclectus. Às vezes que eu estou em casa e eu tenho a oportunidade de estar acompanhando. Eu vejo aquilo que o Senhor está fazendo. E eu glorifico ao Senhor pela vida do Gustavo, pela vida da Gabi, pela vida da liderança do Eclectus, por tudo que o Senhor está fazendo, por esse crescimento não só numérico, mas o crescimento também de discípulos do Senhor. E eu acredito que é o mais importante. Nós não fomos chamados para levantar um grande número de pessoas para dentro da igreja. Glória a Deus se a igreja tiver milhares de pessoas, mas nós cremos que nós somos chamados para fazermos discípulos de todas as nações. Então eu quero convidar você nessa noite a ficar muito conectado com aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Eu acho que entregaram o computador errado para mim, esse não é o meu. Mas acontece, os dois são cinza. Faz parte, gente. Essa é para testar minha fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meu Deus, levaram meu computador. Glória a Deus. Pode pegar meu telefone, eu prego pelo telefone. Eu quero convidar você a abrir um texto que talvez alguns aqui conheçam, outros não, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que vai ser o texto base pelo qual a gente vai discorrer sobre ele hoje. Atos capítulo 26, versículo 19. Atos 26, 19. Quero falar para você também que está nos acompanhando pelo online, você é muito bem-vindo a estar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar, o Espírito Santo vai te pegar aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai ser tocado também pela presença de Deus. Atos, capítulo 26, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Bom, somente até aqui. Quantas vezes eu e você, nós definimos, ou dentro do nosso parâmetro de sucesso, eu e você, nós definimos aquilo que é sucesso. Ou seja, eu e você, e talvez tenham visitantes aqui nessa noite que ainda não entregaram a vida a Jesus, ou ainda não conhecem a Jesus, e talvez o padrão de sucesso pelo qual você define a sua jornada, se é uma jornada, se é uma carreira de sucesso ou não, talvez seja a cosmovisão, a lente pela qual você enxerga o que é sucesso à luz do mundo. Mas para nós que já servimos ao Senhor, eu e você que nós já temos uma caminhada com o Senhor, eu e você, nós temos uma definição de sucesso, e essa definição de sucesso, ela é bíblica. Então a nossa cosmovisão para tudo aquilo que nós fazemos sobre a terra, para tudo aquilo que nós somos chamados para fazer, ela tem que partir através da visão da palavra do Senhor. Então eu e você, nós podemos definir sucesso segundo os padrões do mundo. E eu sei que todos nós, e sucesso de acordo com os padrões do mundo, talvez não, com certeza, ele é diferente, totalmente diferente do sucesso que a Bíblia diz, ou a definição de sucesso, ou a métrica de sucesso que a Bíblia tem definida para mim e para você. Então, dentro desse conceito, eu sei que todos nós temos uma carreira, eu sei que todos nós temos uma missão, eu sei que todos nós temos um objetivo, eu sei que todos nós vivemos sobre essa terra de acordo com um propósito, seja ele, para você que não conhece Jesus,
alcançar alguma coisa, ou alguma definição, ou algum propósito, alguma meta que você estabeleceu, ou seja, para nós que já temos uma caminhada com o Senhor, nós temos aquelas definições pessoais de sucesso. Então, eu e você, nós que servimos ao Senhor, nós temos uma definição de sucesso individual e uma definição de sucesso coletivo como igreja. Mas qual é o seu conceito? Qual é o nosso conceito, o meu e o seu conceito de sucesso? Talvez para algumas pessoas aqui nessa noite, o conceito de sucesso seja alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Querendo ou não, 1 milhão de seguidores realmente é um padrão de sucesso. Talvez o padrão de sucesso definido para alguns aqui seja conquistar ou comprar o carro dos sonhos. Talvez você que é homem, isso é mais para os homens, sabe, tem homem que dá até um nome para o carro. Eu mesmo, meu carro tinha um nome, o nome dele era Gertrudes. O homem tem, eu não vou perguntar para todo mundo aqui, mas o homem que tem carro, ele tem um nome, o carro tem um nome. Brincadeiras à parte, mas nós, talvez você, homem, definiu, não, eu preciso comprar tal carro, porque quando eu comprar tal carro, essa vai ser a minha métrica ou a minha definição de sucesso. Talvez para as mulheres aqui, sucesso seja comprar aquele vestido, ou você se casar, ou enfim, você que está solteira encontrar um namorado. Daqui a pouco você vai, eu estou falando profeticamente, tá? Eu estou profetizando agora. Daqui a pouco você vai encontrar um namorado, daqui a pouco você vai encontrar do namoro, ele vai assumir você, ele vai dar um passo de fé e assumir um compromisso de noivado, e daqui a pouco você vai se casar, você vai ter um marido, e daqui a pouco você vai estar servindo o Senhor aqui na igreja com o seu marido, e esse é o padrão de sucesso. Senhor, eu estou profetizando agora, é profético isso, amém? Alguém recebe aqui? As mulheres recebem? Eu vou fazer uma brincadeira que eu sempre faço, tá? Mas é intencional essa brincadeira. E se você não levantar as mãos, a bênção pode estar do seu lado e você vai perder a bênção. Mulheres solteiras, levantem as mãos. Homem, você que é solteiro, permaneça com as mãos levantadas. Se você tem o objetivo de casar. Homens, dá uma olhadinha para o lado esquerdo, lado direito. Talvez a bênção está do seu lado e você está aí dormindo, homem. Acorde, homem. Brincadeiras à parte, mas talvez a definição de sucesso para alguns aqui seja comprar a casa própria. E é uma definição de sucesso. E é um sucesso quando você tem a sua casa própria. Mas talvez o parâmetro de sucesso vai ser a casa própria. E glória a Deus, em nome de Jesus, você vai comprar essa casa própria. Mas talvez um padrão de sucesso para alguns aqui nessa noite seja: quando eu juntar tal valor financeiro na minha conta, esse vai ser o meu padrão de sucesso. Esse vai ser o padrão ideal de sucesso. Eu defini o sucesso pelo número, pelo valor monetário que eu consegui juntar na minha conta bancária. Isso também pode ser uma definição de sucesso. Ou talvez mulheres aqui também que tenham aquele sonho, aquela viagem dos sonhos, seja com o marido ou não, seja com os amigos. Talvez a sua definição de sucesso é: quando eu fizer aquela viagem dos sonhos, aí sim eu vou estar realizada. Ou homens também, eu vou estar realizado, e esse vai ser o meu padrão de sucesso. E isso também é um padrão de sucesso. Ou talvez o seu padrão de sucesso seja trabalhar naquela empresa dos sonhos. Você está fazendo faculdade, você está atrás do seu diploma, atrás do seu mestrado, porque o seu objetivo e o seu padrão de sucesso é: eu vou definir sucesso quando eu trabalhar naquela empresa. Então o meu padrão de sucesso vai ser aquela empresa, e glória a Deus por isso. Isso também é uma boa definição de sucesso. Agora, se a visão de sucesso que nós temos, se essa visão ela for somente um sucesso terreno, a gente vai começar confundindo sofrimento versus sacrifício. Então, o tema da minha mensagem hoje é sucesso na terra versus sucesso no céu. Ou melhor dizendo, sucesso da terra ou o sucesso do céu. Então, a minha pergunta para você, e o meu primeiro ponto agora, é sofrimento versus sacrifício.
Porque diante de todas essas definições de sucesso, diante de tudo isso que eu acabei de falar, que são definições de sucesso, pela ótica mundana, ou pela ótica também da palavra de Deus, talvez todas essas definições de sucesso, elas vão custar algo para você. Talvez, se você tem uma definição de sucesso de juntar 1 milhão, de conseguir 1 milhão de seguidores no Instagram, vai te custar algo. Mas a grande questão é, qual é o objetivo de você ter 1 milhão de seguidores no Instagram? Qual é o propósito que você tem por trás, ou qual é a motivação que você tem por trás de trabalhar naquela empresa que você sempre sonhou? Porque vai te custar algo. Então, em cima do texto que a gente acabou de ler aqui, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele está diante do rei Agripa II, e Paulo, ele está prestando contas, ou seja, ele está preso e ele está depondo. Paulo está preso porque ele está pregando a palavra do Senhor. E todos nós sabemos que Paulo, antes de ter aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo, ele era um perseguidor da igreja, porque ele tinha zelo, ele era um religioso, ele era zeloso por aquilo que ele acreditava. E nesse momento aqui, Paulo, ele está diante de Festo e diante do rei Agripa, e ele está defendendo a definição de sucesso, ou o padrão de sucesso celestial que estava sobre a vida de Paulo. Como a gente leu aqui, Paulo, ele está falando assim, ele está depondo, ele está falando assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, a definição de sucesso de Paulo aqui não eram os diplomas que Paulo tinha, não era o estudo que Paulo tinha, não era a condição acadêmica que Paulo tinha. A definição de Paulo aqui para sucesso era: eu fui fiel à visão que o Senhor me confiou. Será que a minha e a sua definição de sucesso tem sido a visão que Deus me confiou, ou a missão que Deus me confiou, ou o propósito pelo qual eu fui alcançado pelo Senhor? Porque se eu e você, nós estivermos seguindo um padrão mundano, ou um padrão que não é de acordo com a cosmovisão bíblica que o Senhor estabeleceu para que eu e você seguíssemos por ela, eu posso estar sofrendo, ou eu posso estar vivendo em sofrimento ou em sacrifício. Porque a gente vai ver aqui que se coloca agora na empresa que você trabalha, ou se adequa essa mensagem dentro da missão que você está enfrentando, da missão que o Senhor confiou sobre a sua vida, nesse momento da sua carreira profissional. Vamos dizer que você está trabalhando na empresa que você trabalha, tem pessoas que estão te perseguindo. A empresa que eu e você nós trabalhamos, nós temos pessoas lá que não conhecem o Evangelho, nós temos pessoas lá que a nossa presença naquela empresa ela é uma ameaça. Obviamente nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Então entenda que a luta pelo qual eu e você nós passamos dentro da nossa esfera profissional, a esfera a qual eu e você nós estamos atuando, pode ser também uma oposição maligna, impedindo com que o reino de Deus se manifeste naquele lugar ou não. Agora, talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estejam realmente enfrentando perseguição dentro do seu trabalho. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que, sabe aquele chefe que está pegando no seu pé, e você é excelente com o seu trabalho, você é zeloso com o seu trabalho, mas ainda assim o seu chefe está pegando no seu pé. E você talvez chegou aqui nessa noite pensando assim: eu vou sair, eu vou pedir demissão daquela empresa, porque eu não aguento mais aquele chefe pegando no meu pé, eu não aguento mais aquele grupo de pessoas que eles estão me perseguindo, eles estão levantando falso testemunho, eles estão tentando burlar alguma coisa para me prejudicar, eu vou pedir para ir embora, eu vou embora. Entenda, se o Senhor te colocou lá, essa perseguição para você dentro dessa empresa, ela não se torna um sofrimento, ela se torna um sacrifício. Por quê? Porque se o meu e o seu propósito em estarmos naquele lugar for somente para ganhar dinheiro, ela se torna um sofrimento, tá?
essa pessoa que está te perseguindo, essa pessoa ou o grupo de pessoas que está tentando de alguma maneira puxar o seu tapete, e você está pedindo para ir embora daquela empresa, você quer ir embora, você tem o desejo de ir embora daquela empresa, se você não tem um propósito claro de pregar o evangelho lá, se você não tem um propósito claro que foi o Senhor que colocou você lá, isso para você vai ser um sofrimento e não um sacrifício. Agora, quando eu e você, nós temos a consciência que foi o Senhor que me colocou naquela empresa, foi o Senhor que te colocou naquela empresa, que foi o Senhor que te colocou naquela faculdade, eu e você, nós podemos até ser perseguidos, eu e você, nós podemos até ter a vontade de desistir, eu e você, nós temos até vontade de largar tudo e ir embora, mas entenda, existe um propósito, e aí se torna um sofrimento, um sacrifício ao invés de um sofrimento. Outro exemplo, se eu e você, nós estamos lá cumprindo regras, cumprindo horário, batendo meta, fazendo hora extra, se for somente para ganhar dinheiro, tudo isso que eu e você nós fazemos, ela se torna somente um sofrimento. Agora, se for dentro da missão e o propósito que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida, se torna um sacrifício. Agora entenda, talvez alguns aqui estão cursando a faculdade, ou alguns aqui estão atrás de um diploma, talvez alguns aqui estão atrás de uma bolsa de estudo. Agora entenda que entenda que o diploma é a chave para que eu e você, a gente possa ter acesso ao lugar que o Senhor está nos colocando, nos levando para o cumprimento de um propósito e para uma missão. Agora entenda, você que estuda, você que é acadêmico, você que está cursando, você que está buscando o seu doutorado, a sua pós, entenda que isso para você vai ser um saco. Por quê? Porque não tem um propósito definido, você está fazendo isso para ganhar dinheiro. Glória a Deus, o Senhor Ele quer te enriquecer, o Senhor Ele vai sim te dar dinheiro, mas entenda, existe um propósito muito maior do que somente ganhar dinheiro. Então se eu e você, nós estudamos hoje porque nós queremos ganhar dinheiro, eu vou falar para você que tem data de validade isso aí, tem prazo de validade isso aí, porque você vai ter que fazer algumas renúncias e pagar um preço muito grande para que você se torne realmente excelente nos estudos, passe na prova, seja aprovado. Agora, isso tudo para você vai ser um sofrimento e não vai ser um sacrifício, porque você não está entendendo o propósito pelo qual o Senhor está te chamando. Então, vai ter momentos que você vai ter que renunciar uma volta aí no final de semana, vai ter momentos que você vai ter os seus amigos dando uma volta no shopping, vai ter momentos que você vai ter que renunciar e abrir mão de sair para alguns lugares com as suas amigas, alguns bate-papos. Por quê? Porque você vai ter que pagar um preço a mais para passar naquela prova. Agora, se tudo isso, se todas essas renúncias que eu e você nós fazemos, ou que o Senhor está te levando a fazer, for somente por causa do dinheiro, isso vai se tornar apenas um sofrimento e não vai se tornar um sacrifício. Se a carreira que você tá percorrendo por ela é uma carreira onde você está sofrendo pressão da sua família, saiba que tem prazo de validade. Por quê? Porque isso aí vai se tornar um sofrimento ao invés de um sacrifício. Então eu sinto no meu espírito nessa noite aqui, que tem pessoas que o Senhor está te dando uma direção acadêmica, o Senhor está te dando uma direção oposta daquilo que o histórico familiar, o histórico profissional da sua família aponta, e você está com a sua cabeça assim, mas eu sigo aquilo que a minha família seguiu até aqui, ou eu sigo a visão a qual o Espírito Santo me deu, a visão celestial a qual o Senhor me deu. E talvez aqui você está em dúvida, eu sigo a pressão, eu vou ceder a pressão familiar, ou sigo a visão a qual o Senhor está me confiando. Não tenho dúvidas que chegaram pessoas aqui nessa noite com essa dúvida no coração. Eu sigo a pressão e aceito essa pressão da minha família, e vou tirar esse diploma, vou seguir vou exercer essa pressão, porque realmente é isso que a minha família fez até aqui, ou eu vou ser fiel à visão a qual o Senhor está me confiando? Porque se você fizer somente pela pressão familiar, isso para você está se tornando um sofrimento, não está se tornando um sacrifício. E talvez o Senhor está te chamando para você sacrificar a visão, ou melhor dizendo, para você sacrificar
o propósito pelo qual a sua família percorreu até aqui, o Senhor quer te levar para outra direção. Agora entenda que a diferença não está na dor, porque o sacrifício dói, o sofrimento também dói. Entenda que há uma diferença quando nós temos consciência do propósito. E o que vai fazer eu e você nós superarmos a dor, ou superarmos o sacrifício, é a consciência do nosso propósito, ou o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E eu quero puxar o meu segundo ponto aqui, eu quero ser muito objetivo e fiel ao tempo. Eu quero entrar no meu segundo ponto aqui, e o segundo ponto é: não troque o propósito pelas propostas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, versículo 35. Lucas 23, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: o povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Messias que Deus escolheu, Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. E diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Entenda que nesse momento Jesus ele está sobre uma cruz. Jesus ele está prestes a cumprir a missão e o propósito pelo qual ele foi enviado sobre a terra. Você imagina se diante de toda a trajetória de Jesus, até aquele momento na cruz, onde ele estava sendo tentado a descer da cruz, onde ele estava sendo tentado a renunciar ao propósito pelo qual ele foi chamado. Jesus ali, ele estava engolindo, obviamente de forma humana, o seu orgulho, qualquer orgulho humano, a vaidade humana, porque Jesus ele tinha poder para descer da cruz. Se Jesus quisesse descer daquela cruz, ele descia também. Mas imagina, se Jesus desce da cruz naquele exato momento, eu e você, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então entenda, Jesus ele está sofrendo uma pressão grande, Jesus ele está sofrendo uma pressão, olha, obviamente que aquela pressão que Jesus estava sofrendo, se fosse eu e você no lugar de Jesus, se fosse eu no lugar de Jesus, eu faria assim: quer ver? Eu vou mandar descer fogo do céu agora, vai consumir esse soldado romano tudinho. Estão zombando da minha cara? Toma aqui então fogo, receba fogo. Mas é sério. Porque muitas vezes eu e você nós cedemos à pressão humana. Então nesse momento aqui, Jesus ele está sendo tentado, assim como também em Mateus capítulo 4, quando o diabo leva ele no pináculo do templo e ele fala assim: olha, todos esses reinos aqui, se você prostrado me adorar, eles vão ser todos seus. Ou seja, Jesus ele poderia, obviamente, na condição humana, se ele quisesse, ele poderia sim se dobrar diante de Satanás. Claro, obviamente a gente está falando de Jesus, do Filho de Deus. Então falando de uma maneira analógica aqui, tipo, se fosse eu e você naquele lugar, qual era o objetivo de Jesus? Tomar de volta a autoridade que Adão e Eva tinham entregado na cruz, tinha entregado lá em Gênesis a Satanás. E aí, qual era o intuito de Jesus? Buscar e salvar tudo que se havia perdido, não somente pessoas, mas sistemas também, valores, todas as áreas da sociedade. Obviamente Jesus ele veio para isso, ele veio para redimir a humanidade do pecado e da ira vindoura. Mas naquele momento ali, Jesus ele está sendo tentado a burlar o processo. Satanás está falando assim: tá aí, eu tenho uma proposta para você. É só você trocar o propósito pela proposta. A proposta é simples. Você não veio buscar. E imagina eu e você no lugar de Jesus. Caramba, é só eu me dobrar, é só eu adorar, é só eu trocar esse propósito por essa proposta. E naquele momento eu imagino Jesus vendo os reinos do mundo, vendo tudo, e agora? Mas Jesus, obviamente cheio do Espírito Santo, nesse momento que ele está sendo tentado por Satanás, ele não cede à pressão. Mas imagina se Jesus, vamos imaginar, até uma maneira de imaginar.
Imagina se Jesus ele tivesse trocado o propósito pelas propostas. Eu me lembro, há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, no início da minha carreira, quando eu estava tendo os meus encontros com Jesus, onde eu comecei a receber algumas propostas. Eu estava jogando em um clube que até então, aquele clube, eu estava com 29 anos, aquele clube era o maior clube então da minha carreira. Eu me lembro que eu não ganhava muito para um atleta de futebol, eu ganhava pouco para um atleta de futebol, 29 anos, tinha acabado de casar, tinha acabado de comprar um apartamento todo financiado, até a entrada do apartamento foi financiada, a escritura financiada. Eu estava liso, eu estava quebrado, eu estava vivendo de cheque especial, porque o clube a qual eu jogava estavam com 3 meses de salário atrasado. Mas naquele momento, eu e a minha esposa, nós entendíamos o propósito pelo qual o Senhor nos levantou e nos uniu dentro da esfera dos esportes, dentro do futebol. E naquele exato momento, com salário atrasado, 3 meses de salário atrasado, nós recebemos uma proposta. E a proposta era praticamente, aos olhos humanos, uma proposta irrecusável. E aí a gente recebeu essa proposta, que era um pré-contrato, antes de você ser transferido para o outro clube, você pode assinar um pré-contrato como garantia do contrato das temporadas seguintes. Imagina, eu com 3 meses de salário atrasado, acabei de comprar um apartamento inteiro financiado, de repente chega uma proposta dos Estados Unidos, eu com 29 anos, eu falei assim, glória a Deus, essa foi a proposta que eu sempre pedi ao Senhor, essa foi a proposta dos sonhos, glória a Deus que ela veio. Olha aqui, eu estou passando um momento de dificuldade, eu estou passando um momento onde eu não tenho nem mais dinheiro para pagar a parcela do meu apartamento, chega essa proposta, glória a Deus. Eu chamei a minha esposa e nós fomos orar. Vamos orar. Diante de todas as propostas que eu e ela recebemos, nós oramos e pedimos direção ao Senhor. E naquele exato momento, orando, aí vem a minha esposa assim, cheguei do treino, tirando a semana para orar, cheguei do treino, a minha esposa fala assim, estava orando e sentindo meu espírito, incômodo no meu espírito que não é de Deus não. Eu na hora já pensei assim, Satanás está enganando ela, Jesus. Eu já falei para ela assim, vai orar mais um pouquinho para ver se muda, seu coração muda. Porque era uma proposta irrecusável. Eu não sei se dá para colocar a proposta aqui. Dá? Essa é uma mensagem do empresário na época, que ele me manda pelo WhatsApp. Eu consegui tirar print na época. Então ele está falando assim para mim, é um negócio que vira da noite para o dia. É o único negócio que muda e nada está garantido. Aí a minha resposta, né, eu estava na assembleia, né, bem daquele jeito, fogo caindo. Eu estou agindo pela minha fé que Deus vai abrir uma porta. Aí ele está falando para mim, jogar uma oferta dos Estados Unidos, onde todo mundo daria para morar aos 28 anos, isso é loucura, meu amigo, mas eu estou contigo, vamos aguardar e eu vou segurar os caras aqui. E eu estou respondendo para ele, mas eu estava na assembleia e lá, deixa o Espírito Santo te envolver. Eu estou escutando e respondendo. E eu estou assim, essa porta não vai se abrir do nada. Deus vai descer aqui e vai abrir a porta. Eu tenho que fazer a minha parte, que é jogar e focar muito e me dedicar. Aí ele está assim, porque eu sou experiente o suficiente de como pode surgir algo para você aí ou não. Sempre bom ter uma segunda opção. E eu estou assim, deixa o Espírito Santo. Mas eu tinha que estar assim, sabe por quê? Aí de repente vinha a proposta, pode jogar. Aí de repente eu olhava esses números e falava, deixa o Espírito. Não deixa não, meu Deus. Essa era a proposta que eu recebi em dólar. Então assim, aí depois a proposta aumentou mais um pouquinho, né? Que a luva ali é um prêmio que a gente recebe para assinar o contrato. Então depois foi para $150 mil. Eu quase caí do chão. Eu falava assim, Dani, para de orar. Então essa foi a proposta que eu recebi. Eu estava com os salários atrasados quando eu recebi essa proposta. 3 meses de salário atrasado quando eu recebi essa proposta. Então entenda, só que no meu espírito, juntamente com a minha esposa, o Senhor estava falando assim, eu levantei vocês para que vocês fossem missionários dentro do futebol.
E aí imagina, meu contrato chegou no final do ano, meu contrato acabou e o clube não renovou o contrato comigo. E eu estou assim, meu Deus, eu não acredito, era para ter aceitado aquela proposta. E eu estou assim, Dani do céu, por que você foi orar, meu Deus? Não era para aceitar. Era para aceitar a proposta. Senhor, já assinei, era para ter orado. Estou brincando. Depois dali, saímos dali e tipo assim, ficamos mais alguns meses desempregados. E eu estou assim, Senhor, eu acredito que o Senhor vai abrir uma porta, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta, eu sei que... E de repente o Senhor, Ele abre uma porta. Só que a minha expectativa era de que o Senhor ia abrir uma porta maior do que essa, uma proposta muito maior do que essa. Só que não foi, eu não recebi uma proposta maior do que essa. Pelo contrário, a proposta que eu recebi foi muito menos, um valor muito menor do que esse. Mas o Senhor nos levou para um clube onde lá as reuniões, os discipulados que nós fazemos ali, a minha esposa com as mulheres e eu com os homens, não tinha acabado ali. E a gente entendeu o porquê que o Senhor nos levou para aquela direção. E depois de algum tempo ali, nós começamos as reuniões e começamos a pregar a palavra. Minha esposa começou a discipular as mulheres, eu comecei a discipular os homens. De repente nós alugávamos um hotel e continuávamos fazendo a extensão do culto no hotel. Assim, nós começamos a ver muitas vidas sendo tocadas. Nós conseguimos ver muitas famílias tendo encontros sobrenaturais com o Senhor. E nós entendemos que o propósito pelo qual o Senhor nos levantou sobre o futebol é sim também. Eu não estou querendo que você rasgue dinheiro, não é isso. Eu estou querendo falar para você que diante de uma oportunidade que possa aparecer para você visivelmente aos olhos humanos, ela pode ser vantajosa, mas talvez te tire do propósito do Senhor. É isso que eu estou querendo falar para você. E é por isso que eu e você, nós não devemos andar segundo os propósitos humanos, as propostas humanas, mas sim ao propósito celestial, o propósito pelo qual Ele nos chamou. E eu quero entrar aqui no meu terceiro ponto, que eu quero ser muito fiel com aquilo que o Espírito Santo vai fazer sobre essa noite. E o meu terceiro ponto é: resultado não é sinônimo de aprovação. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 17, versículo 6. Êxodo 17, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, para que o povo possa beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Agora eu quero que você abra em outro texto comigo. Eu não vou ler o texto todo para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, que ele vai do versículo Êxodo 33, se você estiver anotando aí. Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao versículo 17. E depois eu quero que você já abra comigo em Números, ou você pode anotar aí que eu não vou ler todo ele, eu vou ler e narrar a história aqui para a gente ganhar tempo. Números capítulo 20, versículo de número 12, versículo do 6 ao 12. Bom, esse momento aqui é quando Moisés ele está liderando o povo, ele está liderando o povo que o Senhor libertou do Egito, da escravidão do Egito. E nesse determinado momento aqui, Moisés ele chega a um determinado lugar ou uma determinada área do deserto onde não havia água. Ele chega até Refidim, onde não havia água. E o povo começa a murmurar, e Moisés, ele sempre dependente da presença e da direção do Senhor, ele pergunta assim: Senhor, o que eu vou fazer agora para esse povo? Não tem água aqui agora? E Moisés, o Senhor fala para Moisés: Moisés, agora eu quero que você pegue a madeira, pegue um pedaço de madeira e fira a rocha. E Moisés é obediente ao Senhor, ele vai lá, fere a rocha, e sai água da rocha. Ou seja, Moisés ele está sendo fiel à missão a qual o Senhor convocou, a qual o Senhor levantou ele até aquele momento. Ou seja, Moisés ele está liderando o povo, Moisés está sendo obediente àquilo que o Senhor tinha confiado a ele. E Moisés bate na rocha e dela sai água, e glória a Deus, e o povo começa a beber. E você vê em outro momento que você vê em Êxodo capítulo 6 que ele bate na rocha, e depois você vê em Êxodo capítulo 33 que Moisés
ele está diante do Senhor e Moisés, ele se recusa nesse momento a entrar à terra prometida. Se você ver o capítulo 33, no início do capítulo 33, você vai ver que o Senhor, ele faz uma promessa. O Senhor, ele fala assim: Moisés, olha, eu vou falar um negócio. Eu não prometi, Moisés, dar a terra prometida a vocês. Eu não prometi que vocês entrariam na terra. Eu prometi, Moisés, eu vou ser fiel àquilo que eu prometi. A minha parte da aliança, Moisés, eu vou ser fiel. Pode ir, eu vou mandar um anjo ir à frente de vocês e vocês vão entrar na terra. Melhor dizendo, se fosse para nós hoje aqui, o Senhor ele estaria falando assim: Eclectos, sabe a palavra profética? Sabe aquela palavra profética que eu falei para vocês que ia cumprir na sua vida? Sabe aquela promessa que eu fiz para você, que você iria ser bem sucedido na sua empresa, que você iria ser bem sucedido na sua casa, na sua família? Sabe a promessa que eu fiz, que eu colocaria você em lugares altos para que você fosse luz? Eu vou cumprir esse lugar, eu vou colocar você em lugares altos, eu vou colocar você, eu vou te dar a família que eu prometi para você, eu vou te dar o casamento que eu prometi, eu vou realmente ajudar você a abrir essa empresa, eu prometi, eu vou fazer, a minha parte da aliança eu vou fazer. Agora tem um outro ponto: a minha presença não vai, eu vou mandar um anjo, vocês vão ter adversários ao longo do caminho, sabe essa trajetória? Eu vou mandar um anjo para proteger. Só que a minha presença, ela não vai com vocês. E nesse momento aqui, do versículo 12 ao 17, Moisés está diante da glória de Deus. Moisés, ele faz algo ousado até esse momento aqui. Moisés, ele fala assim: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Senhor, do que adianta eu habitar nessa terra que mana leite e mel sem a tua presença? É a mesma coisa que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, ou o que Ele está falando nessa temporada comigo e com você. Do que adianta você ter a conta bancária sem a presença? Do que adianta você ter o carro dos sonhos sem a presença? Do que adianta você ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ou o número que você almeja, sem a presença? Do que adianta você se casar sem a presença? Do que adianta você abrir aquela empresa, prosperar, mas sem a presença? Do que adianta o diploma, o doutorado, a pós-graduação, você se tornar um PhD acadêmico dentro daquilo que o Senhor está direcionando você? Ele vai te ajudar, Ele vai te dar favor, mas do que adianta isso sem a presença? Do que adianta o Senhor, Ele levantar o alto monte sobre essa terra? Do que adianta o Senhor, Ele te dar unção para que você possa, através da sua voz, tocar as nações, mas sem a presença? Do que adianta a Zion discipular o Nordeste, assim como outras igrejas no Recife também já têm discipulado? Do que adianta a expansão do reino de Deus, ou tudo aquilo que o Senhor prometeu? Do que adianta a igreja cheia, mas sem a presença? Do que a igreja lotada aqui? Do que adianta o Instagram bombando? Do que adianta isso tudo sem a presença? É o que Moisés ele está falando aqui para o povo. Eu prometi, eu vou dar. E Moisés fala assim: Senhor, deixa eu falar um negócio assim. Não. Eu não almejo somente as bênçãos. Eu não almejo somente aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Glória a Deus pelo que o Senhor vai fazer. Mas eu não vou sair daqui. Eu não vou aceitar essa proposta. Eu não vou sair desse lugar. Eu não vou me mudar de cidade se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não vou namorar essa pessoa se a tua presença não estiver no nosso namoro. Senhor, eu prefiro ser taxado de louco. Eu prefiro que os meus amigos achem que eu sou louco de recusar essa proposta humana. Mas eu não vou recusar a proposta que é permanecer na tua presença. É viver na tua presença. E entenda, viver na presença do Senhor não é aqui dentro da igreja. A gente está nesse ambiente profético, esse ambiente onde a presença se move, é muito bom isso. Mas não adianta eu e você nós sairmos dessa porta para fora se a presença do Senhor não estiver conosco. Até porque nesse ponto aqui de Êxodo 33, o Moisés ele está falando assim: Senhor, o que vai nos diferenciar de outros povos é a presença, não é aquilo que nós conquistamos, não é a entrada na terra que vai nos diferenciar de outros povos. Senhor, não é aquilo que nós conquistamos, não são as promessas, não são os presentes. O que nos diferencia de outros povos, Senhor Deus, é que nós priorizamos a tua presença.
Só que o Moisés, que nesse momento está diante da glória do Senhor, ele está falando assim: eu não saio daqui sem a tua presença. Se a tua presença não estiver conosco, eu não vou dar um passo. É muito fácil fazer isso quando a glória está se manifestando sobre o ambiente. Eu quero ver você recusar essa proposta quando a glória do Senhor não estiver se manifestando. Eu quero ver você recusar esse namoro quando você não estiver perto dos seus amigos que servem ao Senhor. Eu quero ver você recusar qualquer proposta injusta lá dentro do seu trabalho, quando nenhum cristão ou nenhum discípulo de Jesus está do seu lado lá para falar assim: não aceite essa proposta. Porque aqui dentro é muito fácil eu e você nós falarmos assim: Senhor, eu vou render a minha vida aos teus pés. Você tem noção do que você está falando? Será que eu e você nós temos noção do que é servir ao Senhor? Será que eu e você nós temos noção do que é entregar a nossa carreira e deixar dela ser um púlpito para que o Evangelho se expanda sobre essa terra? E eu não estou fazendo apologia aqui à pobreza, eu não estou falando isso. Eu entendo que o Senhor ele tem uma medida de sucesso para cada um. Ele tem uma medida financeira para mim que ele não tem, que ele tem maior para os meus amigos que jogam em outros clubes. A grande questão é: você está sendo fiel à missão ou à visão a qual o Senhor te confiou? Então, não se compare à carreira de outras pessoas, porque você pode correr o grande perigo de aceitar uma proposta porque os seus amigos estão ganhando mais dinheiro. Você pode aceitar uma proposta de namoro porque você está com pressa de casar, porque da sua família só você ainda que não se casou. Isso é uma pressão e você pode aceitar essa proposta. Você tem noção o preço que Jesus pagou naquela cruz para que eu e você nós estivéssemos aqui hoje? Será que eu e você nós temos noção do preço que os discípulos pagaram para que o Evangelho fosse anunciado, para que outras vidas reconhecessem a Jesus? Só que diante da exposição da glória é muito fácil eu e você nessa noite nós falamos assim: Senhor, eu rendo a minha vida aos teus pés. Senhor, a minha vida é tua. E Deus está falando assim para você: acaba aquele namoro que não tem um propósito. E Deus está falando assim para você: recusa essa oferta aí que você está recebendo, porque você vai acabar sendo mandado embora, porque você vai acabar manchando a mensagem do Evangelho, porque é uma proposta corrupta. Isso aí não faz parte do Evangelho, da missão a qual eu tenho para você. Só que nesse momento de exposição de glória aqui é muito fácil. E a gente vai lá para Números capítulo 20 aqui, você não precisa abrir comigo. No momento Moisés está sendo pressionado pelo povo de novo. Moisés ele chega a um outro ponto do deserto e ele vê ali que não tem água novamente. E o povo acaba se esquecendo de todas as portas ou de todos os moveres, de tudo aquilo, de provisões que o Senhor ele foi fiel durante aquele tempo no deserto. O povo acaba de se esquecer. Ei, lembra de onde eu te tirei, lembra de quantas portas eu abri na sua vida. Por que você está com medo agora de renunciar a essa porta por causa da minha presença? Ou você acha que foi a sua habilidade ou o seu talento natural que te colocou naquela empresa? Ou você acha que a profissão que você tem agora, o talento foi dado pelo homem, não foi dado pelo Senhor? Entenda que o talento foi o Senhor que confiou a você. A única coisa que você precisa entender, ou a coisa mais importante, é que Ele entregou tempo, talento e tesouro para um propósito específico. E Moisés nesse ponto aqui, agora de Números, capítulo 20, ele está pressionado pelo povo a tirar a água da rocha. E Deus fala assim: Moisés, agora faz o seguinte, fala com a rocha, Moisés, que dela vai sair água. Agora Moisés, obviamente, e olha que a gente está falando de Moisés, um dos maiores líderes do Evangelho. A gente vê que Moisés, ele pressionado pelo povo, ele começa a falar, ele começa a pensar, creio eu que Moisés, ele começa a pensar assim: meu Deus do céu, e agora? O povo vai me matar. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, mas eu já sei o que fazer. Eu tenho talento, eu tenho habilidade, eu sei, o Senhor já me ensinou como eu vou fazer isso. E Moisés ele pega, ele repete aquilo que ele fez da primeira vez. E Moisés, ele vai e fere a rocha. E o mais incrível, sai água.
sai água da rocha. Moisés, ele desobedeceu e ainda assim sai água da rocha, porque eu e você, nós podemos metrificar o sucesso do evangelho ou o sucesso aos padrões do mundo pelos resultados. Não, cara, a fidelidade sobre o sucesso é ser fiel àquilo que o Senhor está falando, ainda que venha doer, ainda que venha custar a minha e a sua reputação. Será que eu e você, nós vamos ceder à pressão como Moisés cedeu naquele momento? Eu e você, nós somos desafiados pela lógica humana, nós seremos desafiados pela lógica humana constantemente. Muito prazer, esse é o evangelho da cruz, esse é o evangelho de Cristo. É loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo, é loucura para aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Agora, você pode estar tendo resultado, você pode estar prosperando, a sua empresa pode estar bombando, a igreja pode estar crescendo, a sua liderança está uma liderança top. Agora, será que você está sendo obediente, dependente à voz do Espírito Santo? E eu imagino, se fosse nos dias de hoje, Moisés, ele fere a rocha, ele bate na rocha e sai água. Eu imagino assim, o povo abrindo o Instagram e fazendo ali o ao vivo. Água da rocha! Moisés, você é o cara. Mas por dentro dele, Moisés está assim: meu Deus, o mundo está me aplaudindo, mas o Senhor está me reprovando. Esse é o perigo de você, esse é o perigo, é o nosso perigo de vivermos segundo o sucesso terreno e não o sucesso celestial. É muito mais fácil eu e você chegarmos diante do Senhor, até porque o que nós queremos ouvir, em nome de Jesus, que eu e você nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Esse é um dos objetivos meu e seu, deve ser um dos nossos objetivos. Servo bom e fiel, você foi fiel com a medida de sucesso a qual eu tinha para você. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé no seu lugar. Eu vou abrir o altar nessa noite para que você, que sabe que entenda, eu não estou falando de pecado, até porque obviamente desobedecer ao Senhor é um pecado, mas eu não estou falando de um pecado carnal, onde você está talvez deitando com a sua namorada, se você está cometendo algo ilícito. Não, entenda que muitas vezes o Senhor vai te pedir algo que aparentemente não, Ele vai te pedir algo que não seja pecado. Algumas renúncias, elas não são pecados, desde que esteja dentro do plano e do propósito do Senhor para mim e para a sua vida, desde que não vai contra a palavra escrita. E talvez o Senhor, Ele está te chamando a dar um passo a mais em renúncia dentro da missão e da visão a qual Ele te confiou. Mas eu não quero que você saia daqui nessa noite sem ser tocado e marcado pela presença do Senhor. Entenda que o que vai fazer diferença na sua casa, entenda que o que vai fazer diferença na sua vida não é a sua habilidade, não são os recursos naturais que você tem. Entenda que o que vai fazer diferença na minha e na sua vida é a presença do Senhor. Entenda que o romper que você precisa, entenda que a cura que você precisa, entenda que o caminho pelo qual a sua família que ainda não conhece a Jesus, que eles precisam trilhar, vai vir através da presença do Senhor sobre a sua vida. Não vai vir sobre as suas habilidades humanas, não vai vir sobre a sua inteligência humana. O que vai diferenciar a minha e a sua vida, o que vai diferenciar a minha e a sua casa, é a presença do Senhor. Então, se você quer ser marcado e ser tocado e exposto pela presença do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Senhor, eu desejo ser tocado por uma medida maior da presença do Senhor. Senhor, eu não estou satisfeito com o nível de presença a qual eu estou vivendo. Eu reconheço, Senhor, que talvez eu não esteja vivendo 100% a direção, a missão e o propósito pelo qual o Senhor me confiou. E eu não quero sair nessa noite sem ser tocado pela Tua presença. Eu não quero sair nessa noite dependendo dos meus recursos, das minhas habilidades. Eu quero nessa noite ser marcado pela Tua presença, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor.
Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por uma medida maior da Tua presença nessa noite. Senhor, nós não estamos satisfeitos com a medida a qual nós recebemos. Pai, nós sabemos que o que vai diferenciar a nossa vida de outras vidas, nós sabemos que a métrica de sucesso, Senhor Deus, segundo está estabelecido na Tua palavra, Pai, é se nós estivermos sendo fiel à missão, à visão a qual o Senhor nos confiou, Pai. E nós sabemos que o que faz diferença, Pai, na nossa vida é a Tua presença, Pai. Nós não queremos sair nessa noite daqui sem uma medida maior da Tua presença. Então, Espírito Santo, aumenta a unção nessa noite. Derrama uma nova medida da Tua unção nessa noite. Vem, Espírito Santo, com mais da Tua presença. Vem, Espírito Santo, com mais do Teu fogo. Nós queremos sermos marcados pela Tua presença. Vem, Espírito Santo, aumenta, Senhor, o nível da Tua presença nessa noite. Mais, Senhor, Vem com
Sinto o Senhor nos dizendo e afirmando para alguns: nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam. Eclex, você não é aquele que retrocede, mas você é aquele que avança em direção ao propósito do Senhor. Você é aquele que avança em direção ao chamado do Senhor, e você é aquele que avança em direção à presença do Senhor. Então, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos chamado para sermos aqueles que são os remanescentes, aqueles que permanecem na tua presença, aqueles que não retrocedem, mas só somos aqueles que avançam, e nós avançaremos, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Começa a dizer para ele: Senhor, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós somos esses, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Eclectos. Nós somos os que avançam, nós somos aqueles que permanecem buscando, nós somos aqueles que não têm medo de ouvir a direção do Senhor e obedecer. Amém? Se você não tem medo de ouvir ao Senhor e obedecer, aplauda Ele aí onde você está. Ofereça a tua adoração em forma de aplauso nesta noite. Continue aplaudindo o Senhor por mais alguns segundos. Senhor, nós entregamos as nossas palmas ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença que é doce. A tua presença é o nosso alimento. A tua presença é o que nós desejamos. Não, Senhor, nós não queremos ir se o Senhor não estiver conosco. Nós não queremos o sucesso na terra se o Senhor não estiver conosco. Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.